Bom, a gente vai ouvir agora, nessa aula 2 do nosso mini curso, tá? Após as explicações da aula 1 sobre o que é anamnese, sobre tudo mais, a gente vai ver estudos de caso, tá? Com a Gabriela. A Gabriela vai apresentar uma síntese do seu trabalho, do TCC que ela fez, e eu não sei se ela também vai trazer algo sobre a casa Amaro Fiuza. Vai, Gabriela. Não, dessa vez eu só vou me reter à fábrica mesmo. Pronto. Então, antes de tudo, eu quero apresentar a vocês a Gabriela Brasileiro, ex-aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG. Ela hoje está se preparando para mestrado, né? Continuando estudando patrimônio industrial, arquitetura e projetos de intervenção. E, como arquiteta, ela vem também elaborando artigos comigo nesses eventos científicos. A gente participou do TIC Brasil, do Arquimemória, certo? Do Arquimemória, não, perdão, do ICOMOS Brasil, né? E do Simpósio Internacional. E também já com artigos publicados sobre o tema, tanto em revistas nacionais, quanto nesses congressos internacionais. Então, Gabriela, é a palavra com você, tá bem? Tá bem, professora, obrigada. Eu vou só apresentar agora. Vocês estão vendo aí, né? Bom, boa tarde, pessoal. A professora está aqui. Tudo direitinho. Me convidou. Tá. A professora está aqui me convidou para apresentar para vocês o produto final do meu trabalho de conclusão de curso, com enfoque na parte de anamnese. A metodologia que eu adotei para o desenvolvimento do trabalho foi a mesma que vocês irão adotar na disciplina de Projeto 5 e que ela apresentou anteriormente na primeira parte da aula. Dito isso, o objeto de estudo que escolhi foi a Fábrica Marques de Almeida. Ela fica localizada no bairro Centro, próximo ao Colégio das Damas e paralela ao Bar do Ferro de Gomar. O objetivo geral do trabalho foi elaborar uma proposta de intervenção que respeite a integridade e os valores do patrimônio, atendendo às demandas contemporâneas e às funções sociais emergentes. Os objetivos específicos foram realizar a anamnese do edifício, diagnosticar os principais danos da edificação e propor um estudo preliminar de restauro, que é o mesmo princípio adotado na disciplina de Projeto 5. Aqui é a metodologia de trabalho que Kaki apresentou anteriormente, a continuação do processo metodológico. E aqui a gente começa com a parte do diagnóstico, iniciando pela dimensão normativa, cujo objetivo é entender quais leis municipais, estaduais, federais ou extraordinárias incidem sobre essa edificação, no caso, a Fábrica Marques de Almeida. Nesse caso, o objeto de estudo está na periferia do perímetro de proteção do IFAEP e na zona de qualificação urbana. Então, no texto do trabalho, eu acabei destacando as duas legislações e localizei em ambos os mapas a posição da edificação em relação ao zoneamento do centro histórico e a zona de amortecimento. Aqui em destaque, temos uma imagem de satélite, que tem como objeto central a fábrica, e a sua posição em relação ao antigo bairro das Boninas, ao centro histórico e à zona de amortecimento. E aqui na lateral a gente tem os dois decretos estaduais, que são as leis regentes para essa região. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte, porque cada um de vocês vai ter uma legislação específica para o objeto de estudo que vocês escolheram. Aqui nessa imagem, nós temos... Nessa imagem não, nesse slide nós temos o que seria interessante de produzir de material e onde coletar esses dados. Para a dimensão normativa, seria interessante mapa de localização, mapa de legislação urbana, local, regional, federal, patrimonial ou ambiental. Provavelmente vocês não encontrarão todas essas informações sobre os edifícios que vocês escolherem. Pode acontecer também de não ter nenhuma lei específica vigente sobre aquele prédio, e aí
vocês só vão localizar a edificação e pontuar que não há nenhuma legislação específica atuando sobre aquele bem. É, seguindo para a dimensão histórica, eu fiz essa linha do tempo para ilustrar melhor todo o processo de fundação das Boninas e da fábrica. Começando pelo ano de 1856, quando houve a construção do cemitério das Boninas, que ficava onde hoje é o Colégio Alfredo Dantas, o CAD. Ele foi o primeiro cemitério da cidade. Antes as pessoas eram sepultadas em igrejas ou capelas. E aí, com a epidemia de cólera que assolava o mundo inteiro e meio que foi se disseminando aqui no Brasil também, o governo federal criou uma política de incentivo é, para a construção de cemitérios, e aí Campina Grande acabou aderindo também. Em seguida, a gente tem o ano de 1907, que marca o início do ciclo do algodão na cidade, a partir da inauguração da linha férrea, que interligava Campina às cidades do interior e ao porto de Cabedelo, o que acabou permitindo a exportação em larga escala e, posteriormente, consolidou a cidade como um polo industrial, rendendo por alguns anos o título de Liverpool brasileira. Em 1922, os irmãos Marques de Almeida inauguram uma fábrica de sabão em um bairro mais periférico da cidade, e aí, em 1931, com o leilão do cemitério das Boninas, é que eles adquirem um lote e inauguram a Marques de Almeida S.A., agora como uma fábrica teste, não mais fábrica de sabão, aproveitando parte do apogeu do ciclo do algodão. E aí, seguindo para a década de 40, a gente tem a reforma urbana de Campina, onde Verguino Vanderlei propõe a reorganização do centro da cidade, com o alargamento das vias, reestruturação da Praça da Bandeira, ampliação da rede de saneamento, a reforma de alguns edifícios, como o prédio da prefeitura, a estação ferroviária, o cinema, e outros edifícios que agora passam a adotar essa estética Art Deco. Seguindo para 1960, que é onde temos o declínio do ciclo do algodão, tanto pela competição nacional e internacional, quanto por causa das pragas e condições climáticas aqui da região. O que leva a fábrica a ter suas atividades encerradas em 1983 e em 2004 a edificação é reativada, agora com uso comercial. É também nesse ano que é delimitado o perímetro de preservação histórica e cultural da Paraíba, pelo IFAEP, que foi o que vimos no slide anterior, da parte normativa. E aí, seguindo, a gente tem essas imagens já da década de 50, 60. E temos esse recorte de jornal também, que encontrei no blog dos CGs Retalhos. É ótimo para vocês que vão estudar Campina Grande. Aqui são outras cidades, ou outras fotos. Tem uma parte do bairro das Boninas, onde era o cemitério. Tem essa foto aérea aqui também. E aí, para a dimensão histórica, as recomendações que eu indico são construir uma linha do tempo, procurar informações sobre o proprietário, o autor e edificação, além de fotos antigas. Eu não consegui encontrar nenhum registro na minha pesquisa sobre o autor ou sobre a edificação em nenhum dos acervos locais, até porque ele é um prédio construído na década de 30, então não havia tanta formalidade para construir e não há muitos registros de edificações dessa época. Mas, no geral, tentem encontrar plantas originais com os carimbos, porque são ótimos fontes de pesquisa, tem muita informação e muito dado. Seguindo para a dimensão espacial, temos esse mapa de usos com o raio de 500 metros. Em verde claro está localizado a fábrica, e em destaque estão algumas edificações importantes para o entorno, que seriam o Colégio Alfredo Dantas, os Correios, a Praça da Bandeira e o Colégio das Damas. Aqui se destaca também o uso predominantemente comercial e institucional, típico de bairros como o centro da cidade, né? Nessa foto aqui, a gente tem a fachada da Avenida Getúlio Vargas, que a gente consegue ver alguns dos usos comerciais. Cada portinha dessa aqui é como se fosse uma pequena galeria. Aqui a gente tem a rua lateral, que é a Miguel Barreto. É uma fachada cega que ocupa o lote inteiro. Só tem essa portinha aqui lateral que dá acesso a um depósito que é meio desativado. O uso é muito, muito, muito pontual. E aqui a gente tem a outra rua, que é a fachada da Félix Araújo, que também apresenta alguns usos comerciais.
é bem pontual, o uso predominantemente comercial vai estar na Avenida Getúlio Vargas. Seguindo aqui para as recomendações da dimensão espacial, são mapas de uso, gabarito, caminhos e conexões, pontos nodais, visão serial, estudo climático e topográfico. Essa é a dimensão do urbanismo, e ela vai ser a mais urbanística de todas. Provavelmente, talvez, vocês não vão conseguir produzir tudo isso no prazo da disciplina, mas fica como sugestão, até porque, pelo que me foi dito, vocês agora vão precisar produzir todas as dimensões como eram feitas antigamente, na minha época, e não mais só uma dimensão em particular, como foi feito nos últimos anos. As recomendações de onde coletar esses dados são Google Earth, Street View, visitas técnicas e dados de IBGE. Eu acho que isso aí vocês já estão calejados de saber. Aí, seguindo para a dimensão espacial interna, para mim essa daqui foi a mais difícil, foi um desafio, porque o proprietário ele não permitiu o acesso à edificação. Então, eu precisei me reter apenas às imagens de 2019, que o grupo de Charles, Vitória Catarina, Bruno Coelho e Jobson produziram, para a disciplina de Projeto 5 também. E aí, a partir disso, eu fiz o redesenho da planta e zoneei. Em rosa, seriam as instalações Fabris. Em cinza, o anexo que foi construído posteriormente. E em azul seria a cisterna. Eu não tive acesso aos cortes, tampouco ao programa de necessidades original da fábrica, porque, como eu tinha comentado anteriormente, não tem muito registros originais. Então, meio que eu trabalhei só com o que eu tinha. Mas como recomendação de material, eu coloco cortes, planta baixa, zoneamento, programa de necessidade, fluxograma, fotos internas de edificação, que é quase tudo que eu não tive acesso. E aí vocês podem ter acesso a esses materiais em trabalhos antigos, acervos, sites ou através de visitas técnicas. Para o pessoal que está trabalhando aqui com Campina, praticamente todos os prédios com algum valor histórico, eles vão ter trabalhos antigos. Vocês podem procurar o Caqui ou algum dos meninos do Grupal, que com certeza já vai ter algum estudo, e aí pode ajudar bastante, facilitar bastante a vida de vocês também. E aí, seguindo para a dimensão formal, a gente tem essa maquete eletrônica da edificação, que nos permite classificá-la como um prédio eclético, tipo bolo de noiva, dado o seu formato arredondado, com uma ornamentação excessiva e diversificada, assim como um bolo de noiva. Aqui destaca-se o frontão, as corninas, as molduras, o arco, os arcos ao redor das esquadrias e também a simetria. Na época que a fábrica foi construída, esses elementos conferiam um caráter de poder e grandiosidade para as edificações. Então, meio que tornava a edificação extremamente imponente. Aqui é o estudo das fachadas. A fachada norte, fachada sul e fachada oeste. O prédio onde não tem a fachada leste, ele é conjugado. E fica bem evidente também a questão da simetria e do ritmo das esquadrias, né? Essa simetria horizontal fica bem, bem perceptível. E aí, como recomendação para a produção da dimensão formal, eu coloco maquetes 3D, não precisam ser maquetes super realistas e tal. É até preferível que sejam maquetes monocromáticas para destacar melhor esses elementos. É, fachadas, fotos de edificação, possíveis correlatos que tenham sido utilizados para fazer essa edificação que vocês escolheram, e também a análise da linguagem arquitetônica da edificação. Essa parte talvez seja um pouquinho mais difícil. Tem um livro de Xing, que ele faz uma parte dessa análise arquitetônica, talvez ajude vocês, facilite um pouco a vida. E aí, a gente chega na dimensão tectônica, que diz respeito à estrutura, às peles e à cobertura da edificação. A fábrica Marques de Almeida, ela é estruturada por grandes paredes estruturais, que é um reflexo da época em que ela foi construída. A coberta se dá pela repetição do telhado em duas águas, como a gente viu na foto anteriormente. Provavelmente, na época, tinha sido utilizado telhas coloniais e aí, posteriormente, foram sendo trocadas por telhas metálicas devido à necessidade de manutenção. Nessa parte das peles, nós temos esse pano de cobogó, que foram instalados posteriormente, substituindo esquadrias originais, que provavelmente deram
apresentaram algum tipo de dano, e aí eles removeram a esquadria e substituíram por esses coboys. Aqui nesse slide, a gente tem alguns detalhes da edificação. A gente consegue ver as quinas arredondadas, as cornijas, algumas molduras que tinham nas esquadrias e nas quinas. Essas esquadrias originais de madeira, que a gente vê aqui no canto da foto. E em destaque maior, a chaminé, que é um grande símbolo extremamente característico para essas edificações de caráter industrial. E aí, para a dimensão tectônica, a recomendação é que vocês façam planta estrutural, se vocês conseguirem, para indicar onde é que estão os pilares, a modulação, se existir. Procurem também fazer perspectivas explodidas, se vocês conseguirem material suficiente, imagens de detalhes construtivos, de texturas, peles, e, se possível, da cobertura. Eu sei que essa parte é mais difícil. Na época, a gente conseguiu fazer um voo de drone e aí facilitou muito, principalmente para a parte da dimensão de conservação, que a gente não vai abordar nessa aula, vai ficar para o futuro, para a parte 2, talvez. Aqui são as referências que eu usei no meu TCC. E é isso, gente. Obrigada. Espero conseguir clarear minimamente aí a vida de vocês. Obrigada, Gabriela. Eu acho interessante porque exemplifica, né, com imagens, com mapas, e reforça aquilo, né, que foi dito no primeiro momento. Os produtos que geram, né? Eu gostei muito, Gabriela. Se tu pudesse voltar ali àquela parte de cada que eu queria comentar com os alunos, certo? Que isso sirva de inspiração, Boa parte, graficamente. professora. Essa aqui? Sim, pode ir passando. Tá, vou Aquele passando. primeiro lá dos mapas da normativa. Porque muita gente, quando chega na normativa, faz mesmo assim, professora, eu não sei como ilustrar isso, né? E aqui está o exemplo, né, desses perímetros, desses mapas, e como trabalhar graficamente. É muito importante que vocês vejam as representações de trabalhos passados. A gente, no drive da gente, tem vários estudos de caso, vários exemplos, né? E o que a Gabriela está trazendo aqui foi um recorte do trabalho maior dela, que foi intervir nessa grande fábrica, que vocês vão ver no depois, pouco a pouco, em cada etapa. Hoje eu tinha pedido para a Gabriela recortar essa parte de anamnese e para vocês visualizarem como na prática isso fica, né? Então, a questão dos mapas, quer ver? Passa, Gabriela, pode ir passando. Né? As cores, a dimensão normativa nesses produtos. Essa linha do tempo, que eu acho importante, que cada um faça do seu objeto, né? De pegar quando foi construído, como é que foi, o que estava acontecendo historicamente na cidade, como é que isso é feito, né? Então, e assim, e outra coisa que eu gosto muito, Gabriela, é da tua forma de representar o cuidado que você teve com todas as etapas do seu projeto, tanto na anamnese e trabalhar também, a gente tem visto, e lá no mestrado em História a gente lida muito com isso, que é de resgatar essa documentação que existe, para comprovar recorte de jornais, como vocês apresentarem isso, né, escanear, pegar em blogs, como retalhos históricos. Então, isso é importante para entender aquele edifício dentro do crescimento da cidade, né, e de imagens históricas. Pode ir passando e pegar uma foto antiga, essa foto é clássica, é um clássico que mostra o prédio nessa dimensão histórica que a gente viu aqui, né, trabalhar
esses produtos na histórica, Gabriela, anterior, quando a gente tem tanta obra, um material recomendado, linha do tempo, informação sobre o proprietário, sobre o autor, né, trabalhando com essas fotos antigas, coletando, indo atrás das fontes. Isso é importantíssimo. Não se acomodem. Vão atrás. Isso é importante. Eu tenho visto, Gabriela, e foi bom tu falar sobre isso, na análise espacial externa, os nossos alunos de arquitetura da Federal, eles têm muito cuidado com essa parte urbanística, não é? E é impressionante o material que é gerado, gente. Como a gente tem muita disciplina de urbanismo, estudo urbano 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá quantos, os alunos acabam ficando muito bons nessa parte. Então, a gente faz análises bem profundas nesse ponto aqui. Eu estou me lembrando, vendo aqui o trabalho da Gabriela, dos trabalhos de Projeto 5 passado, né? A equipe da Ravena. Quando o BR, da FIEP, estudos maravilhosos, né? Do estudo da paisagem, usando cooling, link, né? Para reconstruir e entender esse lugar. Então, aqui, vocês podem dialogar com as disciplinas de urbanismo, de estudos urbanos, e trazer esses mapas. Às vezes, na equipe, tem aquele que gosta mais de urbanismo, pois aqui é o momento do urbanista entrar e contribuir. Né, Gabriela? Pode ir passando. A equipe da Ravena, ela fez um trabalho muito bom no Campinense. Muito bom. Uma análise, assim, tinha tudo que ela analisou tudo. E eu acho que a parte da FIEP ou do DR também foi a análise dela. E é muito completa. Vale a pena dar uma olhadinha. Muito bom mesmo. Assim, foram trabalhos maravilhosos, certo? E ver isso, como a obra está hoje, né? Como é que ela está hoje nesse lugar. E dói a gente, muitas vezes, constatar o descaso, a marginalização desses centros históricos. Mas isso não é um problema só de Campina Grande, né? A gente vê isso no Brasil inteiro. Não só no Brasil, mas nos países menos desenvolvidos. Nossos centros históricos latino-americanos, africanos, ainda são muito pouco valorizados, né? E ficam muitas vezes fechados, ociosos, são subutilizados, quando podia estar, né, com o projeto que, no caso, a Gabriela fez na época do TCC, né, Gabriela? Foi uma escola de moda para esse prédio, que era uma fábrica teste. Por isso, aí o link. Mas hoje está depósito de imóveis. Há essa recomendação, né, de você tentar retomar o uso original. Então, fazer esse link da fábrica teste com a escola com técnica algo contemporâneo, né, Gabriela? Isso. Então, vai passando. E aqui, essa questão do interno, sim, ainda falando do externo, tá? Vocês, na parte de urbanismo, e podem ver esses trabalhos que a gente citou aqui, de Ravena, da Alice, né, das meninas que trabalharam em grupo, e principalmente no Campinense e fora a FIEP e o DR, onde a gente vê, né, essa questão dos mapas de uso com gabaritos, mapas de caminhos e conexões, pontos nodais, visão serial, estudo ambiental e topográfico. Mesmo as equipes trabalhando agora, cada uma num objeto, porque antigamente a gente focava num, não era, Gabi? Mas eu acho que dá para fazer sinteticamente, de uma forma mais resumida, mas dá, certo? Pegando, né, e aplicando cada metodologia dessa para entender aquele objeto no lugar, que é esse espaço externo. Pode passar. A Gabriela falou aqui, e eu me lembro das queixas, porque a gente tem estudado a Fábrica Marques de Almeida, com o TCC da Gabriela, mas antes, em Projeto 5, a gente fez com o Charles, com a Vitória, né, com o pessoal, o Bruno, acho que era Bruno, não me lembro. Bruno Coelho e Jobson.
O Jobson também, pois é, já faz tempo que essa turma saiu, só o Bruno ainda está lá, mas a dificuldade que era para conseguir planta dessa fábrica foi bem complicado, né? Sempre, porque não tinha material de projeto. E talvez vocês encontrem algumas, e aí você vai ter que fazer um levantamento prévio para poder fazer a proposta, né? Tem que se esforçar para poder levantar. Aqui, eu acho também interessante, eu falei aqui do zoneamento, que a gente faz na dimensão espacial interna e faz também na dimensão funcional, para ver quais eram os usos desse edifício. E aqui a Gabriela fez usando cores pastéis, bem suaves, né? E isso é importante, a representação gráfica, para esse material ficar legível, compreensível, né? Que a pessoa entenda o que você está querendo mostrar e analisar. E aí, o que gera, né, desse material que a Gabi falou, pode passar, eu só estou reforçando, relembrando. E é outra coisa, nessa análise formal, da dimensão formal, né, a gente falou que vai ser construído, trabalhar com maquetes virtuais, que é uma ferramenta que hoje essa geração domina bastante, né, e como é importante. E como a Gabriela falou, não precisa ficar renderizando, perdendo tempo com uma coisa nesse momento. Vocês deixam para fazer isso na última etapa. Porque agora, o que importa é entender essa massa, esse jogo de cheios e vazios, esses elementos mais importantes. É como se fosse uma maquete, né? A maquete eletrônica sem renderização, sem humanização. Então, é muito importante que na anamnese todas as equipes façam esse estudo volumétrico, como esse aqui, por exemplo. Pode passar, Gabi. Eu só estou reforçando. E também, tipo assim, que o acesso a material de projeto, que eu chamo material de projeto, né, que isso vem do doutorado, pessoal da UPC, que são essas plantas, essas fachadas, esses cortes. E, no caso da forma, entender essas fachadas, né? E não esquecendo, né, Gabriela, que a quinta fachada é a cobertura. Sim. O volume tem essas quatro, mas a fachada superior, que é a cobertura, ela é muito importante. Né? Isso, E a isso é planta um de nó. coberta, no meu caso, foi apresentada na parte da conservação, né? Que isso vai ter um peso danado para a gente. Pode ir passando, só reforçando graficamente. Quando eu estava falando dos elementos tectônicos, naquela ordem, e aqui eu sempre falo, não dá para furar a ordem, não dá para esquecer elemento, você tem que seguir à risca essa coisa da estrutura, da cobertura, das paredes com as peles, né? Dos detalhes, dos materiais. E como você mostrar isso, como você valorizar isso. E nunca tem empecilho. Não consegui isso. Vai atrás. Vai dar um jeito. Não consegui o telhado, sobe em cima de um prédio em frente. Arruma um drone. Na época, eu pedi o drone emprestado, né, a Juliana e ao esposo dela, que sempre tem ajudado muito o Grupal nesse trabalho, né, assim, nesses trabalhos maiores. No Campinense também ela nos ajudou, também na FIEP, e aqui com Gabriela também trabalhou nesse levantamento e coberta, porque assim, seria impossível, né, Gabriela? Entender que era uma coxa de retalho, né, Gabriela? E sempre foi um desafio da gente entender como era a cobertura desse edifício, porque por satélite não dá para ver nada, é só um grande borrão. E ela está bastante deteriorada, né? Está bastante misturada com não sei quantos tipos de telha ali, uma coxa de retalhos, trazendo problemas muitas sérios. Lacunas, né? Muitas lacunas. Exatamente. Então, essa coisa de trabalhar esses detalhes, né, de construção, dos elementos, eu sempre chamo, né, e eu quero que vocês vão se familiarizando com isso,
os atributos. Os atributos. A gente ouve muito falar, quais são os atributos desse bem patrimonial? É uma platibanda? É um beiral? É um detalhe de uma torre? É o detalhe de uma janela? É um plano de cobogó? Quais são esses atributos? Quais são os elementos de destaque dessa arquitetura? E nessa primeira visita que vocês vão fazer após esse mini curso, né, depois, para elaborar o trabalho em si, depois de eu receber essas orientações, vocês vão perceber, né, esses elementos desses edifícios de vocês. A Gabriela sintetizou aqui nessa apresentação, mas no TCC dela, isso está tudo esmiuçado, e Gabriela depois pode passar o link, né, Gabriela, para eles terem acesso e verem como é que fica um trabalho desse final, né, assim, a complexidade e a qualidade, tanto de pesquisa, textual, documental, arquitetônica, que isso gera, e o benefício que se pode trazer futuramente para um futuro projeto, de fato, de intervenção, né? Então, Gabriela, tu queres colocar mais alguma coisa? Eu posso também enviar o projeto que a gente fez na Mário Fiuza, que na época também foi. A Sim. gente fez todas as dimensões, todas as análises, né? Não foi focado em uma só. Sim. E aí vocês conseguem ter mais ou menos um pouco da dimensão, assim, do produto final que vocês conseguem chegar, entendeu? Ótimo. Pronto. Então, gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para a Gabi? Se quiser perguntar a ela alguma coisa. Deixa eu ver aqui no. Pronto. Não, Gabi, aqui está dizendo, boa, Gabi, parabéns, Gabi, incrível, Gabi. Tá? Bom, é isso. Parabéns, Gabriela. Continue Obrigada, professora. com seus estudos, com suas observações, porque eu acho que a universidade precisa, a cidade precisa, o patrimônio industrial brasileiro, né, tem uma lacuna muito grande que a gente precisa, e o Nordeste precisa ficar presente nessa discussão, e que o teu trabalho sirva de inspiração para outros alunos. A Gabriela vai estar, sempre que possível, eu já convidei para a partir de fevereiro, ela ficar fazendo umas visitas a gente na disciplina presencial, certo? Eu acho importante. E é isso. Obrigada, Gabi. E Eu a que gente agradeço, encerra professora, aqui. fico à disposição. Tá certo. A gente encerra, então, aqui, gente, essa segunda aula, tá certo? E na quinta-feira, às 2 horas da tarde, a gente volta com a terceira aula do minicurso, que é a palestra, né, da doutora Vanessa Belo, da PUC Campinas, sobre a experiência. Aí agora a gente vai entrar na questão da habitação de interesse social e patrimônio arquitetônico. A gente vai trazer agora essa discussão, tá, joia? Eu vou encerrar a gravação e o Enio vai dar algum recado.